Certamente o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso Rei. Que Deus nos proteja em mais este dia e nos dê vitória sobre nós mesmos e sobre todo o espírito errado que de uma forma ou outra tentam nos enganar e nos afastar da verdadeira palavra. Que todo o enfermo alcance a fé para receber a sua cura, conquistá-la através da fé no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. É que nós pedimos na abertura de mais esta programação. No Salmo 89, verso 18, o salmista diz: certamente o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel o nosso Rei. Bem, defesa. As nações investem em defesa e em combate. Armas de defesa e armas de combate. Vejam bem, são armas, todas duas são armas. Uma defende e a outra ataca. Então as nações investem dinheiro, treinam os soldados para estarem na defesa da pátria. É o sistema defensivo. Sistema este que tem os seus soldados. E dentro do mundo espiritual, também Deus equipa os seus filhos. Deus treina, Deus equipa, Deus dá um verdadeiro armamento, verdadeiras armas para combater contra as astutas ciladas do diabo em lugares celestiais. A luta de uma nação contra outra é para tomar território, é para dominar, e quando conseguem, então dominam aqueles que perderam a guerra. Então, de quem o homem é vencido, ele se torna servo. Então, Deus arma os seus filhos. Deus dá armamentos perfeitos. Deus providenciou a armadura perfeita para que possamos resistir firmes às astutas ciladas do diabo. Então vejam bem, há um combate natural e um combate espiritual. A carne combate o espírito combate a carne. Há um combate em nós. Há um combate, então nós temos que ter a nossa defesa preparada. O nosso corpo natural, ele é atacado por vírus, bactérias. Então, uns falam assim, tem as doenças viróticas, as bacterianas. E o nosso sistema imunológico, quando ele está fortalecido, ele é capaz de diferenciar as células do próprio corpo e aquelas que são invasoras. Então, isso garante grande eficiência na defesa do organismo contra os vírus e contra as bactérias. Então eles lutam para não deixar esses vírus entrarem. Eles lutam para não deixar essas bactérias entrarem.
Mas a ciência ajuda. Quando aquele sistema imunológico está um pouco fraco, então vem qualquer vírus e entra naquele corpo. Então há um combate ali dentro, há uma febre, há uma luta. As células do próprio corpo lutando contra aquelas células invasoras para vencê-las. E nesse combate muitas células de defesa morrem para defender o corpo. Esse sistema imunológico deve ser bem cuidado, porque diariamente são milhões de vírus, bactérias que vêm contra nós. Oh, mas que coisa gloriosa! Que ilustração maravilhosa esta armadura de Deus nos mostra para então vencermos a Satanás. Isso quer dizer que nós temos o armamento, nós temos os instrumentos de defesa e nós temos então que lançar mão deles. Lutar. O mundo é contaminado. Dentro do mundo espiritual também, as heresias, as falsas doutrinas, os ensinamentos errados são heresias e são bactérias espirituais. Agora, dentro da nossa defesa do nosso corpo, a ciência criou os antibióticos. Os antibióticos servem para reforçar o sistema imunológico e ajudar a matar aquela infecção, matar aqueles vírus, matar aquelas bactérias que estão destruindo o corpo. E muitas vezes os antibióticos se tornam ineficazes, porque o sistema imunológico baixou tanto, ficou tão fraco, e ele não consegue então produzir células suficientes de defesa do corpo. E aquele corpo vai definhando, e os antibióticos se aplicam mais forte, até que o próprio corpo não está resistindo nem os antibióticos. Bem, então o que devemos fazer? Estarmos preparados com o nosso sistema de defesa bem afiado, bem preparado. Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui que Paulo escreve aos Filipenses, no seu capítulo 1, do verso 12 até o verso 16. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Por quê? Que ao invés de enfraquecê-lo, tudo que ele sofreu, ao invés de enfraquecê-lo, ao invés de desistir, o encorajava cada vez mais. Oh, glória a Deus! E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Olha, meu irmão, minha irmã, as coisas que têm acontecido, que aconteceram com você, te afundou, te enfraqueceu ou contribuiu para se aumentar a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus? Porque você sabe qual que é o antibiótico do cristão? A palavra, comer da palavra, coma da Bíblia Sagrada, coma estas palavras, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E muitos, aqui não tem o E, né? Coloquei por conta própria. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Quantos tomaram ânimo
para deixar o sistema enganoso? Quantos foram reforçados por essa dosagem preciosa da Bíblia Sagrada e tomaram alento, e tomaram força para deixar tudo aquilo que é do homem, para ficar com aquilo que é de Deus? Que coisa maravilhosa! Cristo agora é o nosso supremo general, só Ele é o nosso intercessor, é o nosso mediador, Ele só. Não tem ninguém fazendo mediação entre nós e Cristo. Jesus, homem, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Ele é que fez essa ligação e Ele é que faz essa ligação. Olha que coisa importante. Então vejam bem a necessidade de termos essa defesa. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Vamos pregar o Evangelho como ele é, meus irmãos. Vamos viver o Evangelho como ele é, meus irmãos, minhas irmãs. Não com a liberdade da carne, mas com a liberdade do Espírito. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas que importa, contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Estes por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. O Evangelho te defende para você ser defesa dele. O Evangelho te encoraja para você se encorajar para defender o Evangelho com a sua postura, com a sua vida. Ah, mas agora eu estou sofrendo muito, eu perdi amigos, eu fiquei sem os meus irmãos aos quais eu amava tanto, eu perdi tantas amizades. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. Isso tem que contribuir para o seu maior avanço na fé perfeita, na fé do Senhor Jesus Cristo, na confiança do Evangelho. E quero, olha só, ao invés de Paulo ficar enfraquecido com os sofrimentos, com a escassez, com a fome, com a sede, com a perseguição, com os apedrejamentos, com as chicotadas, ele estava dizendo o contrário. Oh, mas aquela chicotada que você tomou lá em Filipe, Paulo, não, aquilo contribuiu para a edificação, aquilo contribuiu para a salvação de tanta gente. E quando ele estava preso em Filipe, e à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e os presos ouviam. De repente, um terremoto. E os alicerces do cárcere foram abalados. As cadeias se soltaram e todos estavam livres. Mas Paulo não teve que correr, Paulo não fugiu da complicação, tinha alguém para ser salvo através da sua decência, do seu testemunho. O carcereiro precisava dele. No seu desespero, na sua angústia, o que farei para ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tanto tu como a tua casa e todos aqueles que crerem. Meus amados e preciosos irmãos, o sistema imunológico do nosso corpo é capaz de diferenciar as células do próprio corpo e as invasoras que vêm sobre nós. Então isso garante grande eficiência na defesa do organismo contra os vírus, contra as bactérias.
Se você tem caído em alguma heresia, em algum ensino enganoso da palavra, em algum ensino errado, tem andado por caminhos errados, tem sido combatido, tem sido possuído por bactérias espirituais, tome esse antibiótico, a palavra de Deus, para te ajudar a reforçar na defesa da sua fé, o Evangelho de Jesus Cristo. É Ele que defende. Tome esta armadura de Deus para lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, para lutar contra a mentira, contra a cobiça, contra a soberba da vida, contra a concupiscência dos olhos, contra a concupiscência da carne e a soberba da vida. Que Deus nos fortaleça com mais esta palavra e ânimo na dor, ânimo na angústia, ânimo no abandono, ânimo no sofrimento, porque tudo isso estará contribuindo para o maior avanço do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso possa te curar, que isso possa te animar, te fortalecer na fé gloriosa que foi dada aos santos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele faça isto em cada um dos nossos irmãos. Amém.